né, na segunda-feira, para que estivesse aqui. Desde dezembro eu tenho estudado João. Eu tenho mergulhado nesse capítulo 17 de João, que fala sobre oração, fala justamente sobre oração. Capítulo 17, principalmente a oração de Jesus. E falar de oração é falar de entrega. Se a gente fala de oração, a gente fala de entrega porque nós estamos com o nosso coração totalmente aberto. Quando nos colocamos em oração, nós nos colocamos totalmente abertos a ouvir também a voz de Deus. Não é somente nós falarmos para o Senhor, mas também receber dele a palavra que ele tem aos nossos corações. Espero que os irmãos também tenham essa mesma percepção. Ao mesmo tempo que li sobre oração em João, né, eu também estava lendo sobre decisões. A oração, muitas vezes nós pedimos a Deus, colocamos diante de Deus certas situações e o Senhor também nos responde para que nós possamos tomar as decisões quando colocamos diante de Deus. Muitas vezes tomamos decisões por nossa conta própria, mas em oração, quando estamos com o Senhor, quando estamos ouvindo também a sua voz, nós também temos a possibilidade, né? E aí é uma questão de querer ouvir a voz de Deus, nós temos a possibilidade de também tomar as decisões diante daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então vamos abrir João 17, eu vou ler a partir do 20. João 17, a partir do 20. Vamos ler até o 26. Diz o seguinte a palavra de Deus: Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oremos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra, ó Deus, que não seja o Douglas aqui a falar de si, ó Deus, mas que seja o teu Santo Espírito a falar aquilo que tu já falaste comigo no meu coração, ó Deus. Mas que cada um aqui que esteja aqui, ó Deus, esteja também com o coração aberto para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença constante conosco. Muito obrigado porque o Senhor enviaste o teu Filho amado, ó Deus, para nos salvar. Muito obrigado porque esse amor está em nós. E esse amor, ó Deus, deve sair de nós para que outros possam também conhecer o Senhor, sentir esse amor e que o Senhor esteja sempre habitando na vida de cada um. Amém. Antes disso, no 17, vou ler um textinho do 17, que ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. Ele está falando sobre os discípulos. Ele orou antes pelos discípulos, depois ele ora pelos crentes. Ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles,
eu me santifico, para que também eles estejam santificados. Quando a gente fala sobre santificação, né, quando Jesus pede em oração para que Deus possa santificar os seus discípulos, Jesus está falando de uma coisa muito interessante que eu peguei aqui da Bíblia de estudo que eu tenho em casa e que eu tenho lido muito e com outros textos, que ele diz o seguinte: a ideia de santificação é a separação de algo para uso particular. O Senhor separou os discípulos para algo particular. Esse algo muito particular era o quê? A pregação do Evangelho. Todos nós, como crentes em Cristo, também fomos separados para algo particular. Todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, todos nós que confessamos Cristo como Senhor, e como essa oração, né, quando temos Cristo como nosso único Salvador, nós também recebemos algo muito particular. E aí, quando a gente fala de decisão, cabe a nós, a cada um de nós, olhar para dentro de si e perceber nesse mundo qual é a decisão que eu vou tomar. Eu vou seguir exatamente o que Cristo quer? Ou eu vou seguir os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, fazer aquilo que, vamos dizer, me apraz, ou vou fazer a vontade de Deus? Então, ele diz assim os cristãos são separados por Deus apenas para seus propósitos, de modo que o cristão faz apenas o que Deus quer e odeia tudo o que Deus odeia. Muito forte isso. Muito forte porque no mundo em que nós vivemos hoje, a ideia de ser cristão, às vezes, ela tem sido colocada à nossa vontade, ao nosso desejo. A gente vê cada vez mais, não vou falar de igreja, mas estou falando de nós como crentes em Cristo. Nós muitas vezes imprimimos na vontade de Deus muito a nossa vontade. Às vezes Deus tem a vontade dele e a gente tema em imprimir a nossa vontade. Às vezes nós não estamos dando ouvido ao que Deus nos separou. Deus nos separou como crentes em Cristo para os seus propósitos. E me pegou muito, eu me lembro muito bem, uma coisa que me marcou muito, Dona Rosane está ali, me marcou muito a nossa viagem missionária, porque todo lugar que nós parávamos, fazendo um parênteses, a Dona Rosane fazia questão de entregar um folheto, seja num caixa, seja em algum lugar que a gente estivesse, a Dona Rosane colocava um folheto. E sempre Deus te abençoe, sempre para alguém, para uma pessoa, ela sempre colocava isso. E isso sim me marcou de tal maneira que muitas vezes eu fiquei me questionando, como um servo de Deus, se eu estava dentro do propósito de Deus. Porque às vezes a gente entra num ambiente, entra num lugar, né? Eu dou aula, entro num ambiente escolar, e a gente muitas vezes esquece do plano de Deus para as nossas vidas. O Senhor, antes de ser crucificado, Ele orou pelos seus discípulos, orou pelos cristãos, ou seja, orou por cada um de nós, para que nós tivéssemos exatamente, que o amor de Cristo estivesse em nós, para que nós crescêssemos nele, mas que nós fizéssemos com que outros também crescem em Cristo Jesus. Eu tenho procurado, né, quem sou eu para fazer essa oração que Cristo fez? Mas eu tenho procurado orar pelas pessoas, que eu sempre oro, pedindo a Deus a mesma coisa. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Você já parou para pensar que quando a gente se entrega a Deus de verdade, quando a gente tem exatamente experiências com Deus, quando Deus realmente trabalha no nosso ser como um todo, a gente realmente começa a experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E essa boa e perfeita vontade de Deus não é para a gente. Não é para mim só e para você, é para que outros também experimentem essa mesma boa e perfeita vontade de Deus. Só que para que outros experimentem essa boa e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que ter uma ação. E essa ação, ou essa decisão, porque isso é uma decisão, eu posso fazer sim ou não, é uma decisão de pregar constantemente o Evangelho. Pregar constantemente, gente, muitas vezes vai fazer com que nós
sejamos muitas vezes inconvenientes. Porque a palavra de Deus, ela constrange. A palavra de Deus, ela não faz afago, ela não floreia nada. Ela nos constrange. Ela nos constrange porque ela mostra exatamente o quão pecaminoso nós somos. O quão pequeno nós somos diante da magnitude do nosso Deus. Mas essa palavra deve ser pregada. Esta palavra, a palavra que nós recebemos de Cristo, deve ser anunciada, para que eu realmente viva aquilo que o Senhor orou lá atrás por mim e que eu tenho orado por outros. Há tantas pessoas, por exemplo, se a gente pensar na nossa família, por mais que minha casa toda serve ao Senhor, há sempre alguém da nossa família que está longe de Deus. Há pessoas que estão dentro da igreja e estão afastadas de Deus. Há pessoas que não entenderam e não compreenderam de verdade o que é ser cristão. Não que eu tenha compreendido na totalidade, mas a gente busca. Nós buscamos. E a busca, ela sim, acontece quando mergulhamos na palavra de Deus. Mas ela não pode ser só um mergulho na palavra de Deus. Ela tem que ser uma vida tem o livro, uma vida com propósito. Uma vida que exala, uma vida que anuncia a palavra de Deus, e muitas vezes nós não vamos precisar falar nada. Muitas vezes nós não vamos poder realmente, não vamos precisar falar, porque a nossa vida vai falar por si só. O Senhor orou por nós, orou pelos discípulos, orou pelos cristãos. Imagine você ora por um amigo, a sua vida inteira, como eu já orei por muitos amigos, e tive a grata satisfação, depois de, vamos dizer assim, 20 anos, 25 anos, ver um amigo meu descendo as águas do batismo, confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador. Tive essa oportunidade. Mas por quê? Porque muitas vezes o inimigo falava assim, não tem mais jeito. Mas o Senhor não disse isso. Ele fez uma oração específica pedindo ao Senhor o tempo todo para que aqueles que Ele deu, porque cada pessoa que passa pela nossa vida, eu não entendo a nossa vida como uma coisa passageira. Eu entendo que a nossa vida tem um propósito. Aqueles que se achegam a nós, aqueles que nós convivemos, e às vezes não precisa ser o mais próximo não, às vezes num folheto lá, como eu vi, muitas vezes eu precisava dessa palavra, eu chorava porque eu precisava dessa palavra. É o Senhor nos dando aquela pessoa. Pedro uma vez falou sobre os missionários que fazem o trabalho no Uber, e sempre conversam com o Uber, e sempre pegam a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. Esse é o trabalho que o Senhor quer. Às vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade como cristãos. Eu, por exemplo, entendo que uma vez que nós nos tornamos cristãos, não importa se a gente se converteu com 12 anos ou se a gente se converteu com 100 anos. O Senhor tem um propósito, tem um plano na nossa vida. E o nosso propósito, nosso plano é anunciar a palavra de Deus. Nós oramos por quê? Por que a gente ora? Só para ter um momento de desabafo? Não. A gente ora também para pedir ao Senhor as respostas que precisamos. E a gente também, muitas vezes, procura um sinal de Deus. Eu quero um sinal de Deus. Muitas vezes o Senhor já colocou nas nossas mãos aquilo que nós devemos fazer e nós estamos só orando a Deus. Senhor, me dá um sinal, mas o Senhor já falou com a gente há muito tempo. O Senhor não precisa de sinal. Ele precisa só que os nossos corações estejam dispostos a pregar a sua palavra, a tempo e fora de tempo. O Senhor orou por nós. E muitas vezes nós temos esquecido de orar por aqueles que o Senhor nos deu. Eu tenho uma coisa comigo que eu me preocupo muito com as pessoas. É uma característica minha. Eu tenho essa questão comigo. Porque um dia alguém também se preocupou comigo de tal forma, foi o Senhor Jesus, sim, né, que me salvou, mas houveram irmãos
que sempre estiveram comigo, orando comigo, sempre estiveram orando pela minha vida, intercedendo pela minha vida, me ajudando, me auxiliando, me aconselhando. E muitas vezes nós estamos prestando um desserviço ao reino de Deus porque nós não estamos assumindo essa responsabilidade. Nós não estamos assumindo um ministério que o Senhor confiou a nós. Eu trabalhei muitos anos com liderança. Eu sou pós-graduado nessa questão de liderança. E um dos pilares da liderança é você trabalhar os liderados. Sem os liderados, não há liderança. Sem ouvir os liderados, sem cuidar dos liderados, sem incentivá-los, sem realmente ter essa troca com os liderados, você não vai conseguir resultado algum. O Senhor, nosso líder maior, nosso mestre, nosso guia, nosso protetor, se nós não tivermos, se nós não colocarmos, diante dele, não estivermos dispostos a servi-lo fielmente, também não vai acontecer nada na nossa vida cristã. Muitas vezes nós pensamos que o nosso resultado, por exemplo, de vida, estava conversando com o Uber hoje, às vezes a gente pensa o seguinte: eu vou estudar, vou trabalhar, quero conquistar uma casa, um carro, uma vida estável, uma casa... Hoje em dia ninguém pensa muito em casa da praia, que todo mundo aluga Airbnb. Muitas pessoas não pensam mais, mas pensam em viajar. Eu gosto muito de viajar, penso em viajar. Mas a gente tem que ter um propósito diante de Deus. O Senhor permite que nós tenhamos um carro, uma casa, permite que nós viajemos, mas diante de Deus, qual é o propósito de todas essas coisas? Qual é o propósito de todas essas coisas? Eu fui para Belém agora, fiquei 35 dias lá. E foram dias que eu experimentei de experiências com Deus. Experiências tão profundas com Deus, porque a gente pensa assim que o nosso problema é muito grande, mas tem gente com muito mais problema que a gente. Nós temos problemas, mas nós confiamos em Deus. Nós colocamos diante de Deus. E muitas vezes o Senhor coloca pessoas com problemas conosco, nas nossas mãos, não para que nós possamos resolver os problemas dessas pessoas, mas para que nós apresentemos o Cristo que faz com que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento. Faz com que em meio à tempestade, em meio às dores, em meio às tribulações, nós possamos experimentar esse amor de Deus. Pai, esse tem que ser o nosso desejo. Ontem, um amigo de lá de Belém que eu fiz, o Dinho, mandou uma mensagem, ele falou assim: o meu desejo, meu maior desejo é estar no céu. E o meu desejo maior é ter todos aqueles que eu gosto comigo no céu. E esse é o nosso maior desejo, Tem que ser o nosso maior desejo, de estarmos uns com os outros. Mas não só nós, irmãos. Há aquele que se desviou no meio do caminho. E nós gostaríamos que ele estivesse no céu conosco, louvando a Deus. O Senhor quer também, porque Ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. O Senhor nos amou também antes da criação do mundo, Ele nos criou. Mas esse amor não pode ser um amor vazio. Não pode ser um amor que separa. Tem que ser um amor que nos une. Um amor que faz com que nós sejamos realmente corpo de Cristo. Um amor que seja doador. Um amor que seja livre. Livre na presença de Deus. De acordo com a vontade dEle. Uma pessoa... Esses dias conversou comigo, a gente estava conversando, e eu trabalhei muito também com essa questão de assistência social, de dar cesta básica, de conseguir trabalho, conseguir uma série de coisas. Eu trabalhei muito tempo com essa vertente. E muitas vezes, nós queremos simplesmente dar uma cesta básica, muitos às vezes com muito carinho, querem cuidar ao extremo dessas pessoas,
mas não revelam para eles o verdadeiro libertador. Aquele que realmente alimenta a alma, o espírito. Aquele que realmente é aquele que pode solucionar todos os problemas. O Senhor, com certeza, irmãos, deu a cada um de nós e tem nos dado todos os dias pessoas, para que a gente faça como Ele. Ore. Só que o Senhor teve uma ação, né? Ele se entregou na cruz por nós. A ação dele foi para que nós pudéssemos estar aqui hoje e para que nós pudéssemos vislumbrar e ter a certeza que teremos uma vida eterna com Deus. Não morreremos mais, mas viveremos com Cristo Jesus. Mas quantos, a gente cantou isso, né? Quantas vidas estão sendo colocadas nas suas mãos e nós não estamos colocando diante do Senhor. E eu vejo também algumas pessoas falando, eu não estou preparado para pegar o Evangelho. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas, muitos adultos, que não conseguem falar do amor de Cristo. E eu tenho orado muito a Deus para que as pessoas possam ter experiências com Deus. Eu oro para que eu tenha também experiência com Deus. Deus tem me dado experiência. Mas acho que é interessante que a nossa oração também seja uma oração de experiências com Deus. Para que Deus possa tratar aquilo que precisa ser tratado. Muitas vezes, nós nos colocamos diante de Deus, mas nós não nos submetemos ao tratamento de Deus. Nós não temos esse desejo de realmente de ser tratado pelo Senhor. Imagine, gente, o que estou fazendo se sou um cristão? Essa pergunta é forte. Se a nossa vida não é anunciar palavras de Deus, se a nossa vida não é pregar o Evangelho, aí a gente tem que repensar muito do que nós somos como cristãos. Só que para que a gente possa ser modificado por Deus, é preciso que confessemos. É preciso que coloquemos diante dEle. É preciso que procuremos ajuda também. Há alguns anos, eu mesmo me peguei numa vida religiosa. Um culto à noite, e estava tudo bem. Minha vida estava tranquila, eu estava fazendo faculdade, estava tocando nas orquestras, estava tudo muito bom. Vou dizer que estava ruim não, estava ótimo. Mas chegou o dia que eu parei para pensar. O que estou fazendo eu para o teu reino, Senhor? E me lembrou muito, e isso tem ficado muito na minha memória, uma peça que eu devia ter uns 10 anos, que dizia, tinha a Jane era uma crente em Cristo Jesus, e era aquela crente que topava tudo, estava em todas, estava bem com um amigo aqui, estava bem na igreja, bem com as pessoas, tá? Estou falando para vocês, era aquela pessoa legal, divertida. Mas quando chegou o momento dela se apresentar ao Senhor, o Senhor perguntou a ela, Jane, mostre-me suas mãos. E nas mãos delas estava tudo vazio. Ela não tinha nada para apresentar ao Senhor. Ela não tinha vidas para apresentar ao Senhor. Porque na hora de, por exemplo, de incentivar, na peça tem isso, na hora de incentivar uma colega a ir para o baile, ela incentivou. Mas na hora de convidar uma irmã para o culto, ela não convidou. Na hora de orar por aqueles amigos que ela tinha, ela não orou. Na hora de se colocar diante do Senhor, ao serviço dele, ela não se colocou. Mas ela estava diante de Deus. E eu nunca entendi aquilo como um ato punitivo do Senhor. Mas eu entendi o seguinte, imagine, irmãos, nós chegarmos diante de Deus e não termos nada para apresentar ao Senhor. Imagine a tristeza do Senhor Jesus.
Porque nós não assumimos o nosso compromisso. Nós não assumimos aquilo que Ele nos deu. Eu aprendi muito na minha vida e tenho aprendido muito que não é de jeito nenhum humilhante nos colocarmos diante do Senhor como falhos e imperfeitos. Muitas vezes nós somos orgulhosos e presunçosos. Nós não reconhecemos o nosso erro. Nós não reconhecemos que nós somos falhos. E nos colocamos num patamar que nem nos pertence. Nós nos classificamos como crentes, né? Mas somos todos iguais. Servos do Deus Altíssimo. A diferença é que alguns estão fazendo o trabalho que tem que ser feito. E outros estão realmente negando aquilo que o Senhor os confiou. Jesus tinha a visão do todo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Jesus sabe exatamente de todas as coisas. Mas nós temos o livre-arbítrio. Eu peguei uma citação, acho que foi até do pastor que veio aqui, eu não estava aqui, mas eu ouvi lá de Belém, que ele disse: o general tem a visão do todo, vê cada particularidade. Deus sabe exatamente o que cada um de nós tem dentro. Posso esconder do irmão que está do meu lado, mas Deus sabe. Isso é importante. Mas o que Deus quer não é só porque Ele sabe, mas Ele quer que nós nos relacionemos. Ele quer tratar conosco. Ele quer que, para que a gente possa viver isso aqui mesmo, ó, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Vivam isso plenamente. Vivam isso na plenitude. Vivam isso de verdade. Não é fácil. Para mim não é fácil, para os irmãos também não é. É negar a si mesmo todos os dias. É como eu digo sempre, é ser modificado todos os dias. É rasgar muitas vezes o meu eu, o meu ego, para dar lugar àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em oração, Deus fala muito conosco. Mas nós muitas vezes negociamos com Deus. Negociamos porque muitas vezes o que nós estamos fazendo, ele não é um processo de entrega total a Deus. Muitas vezes o Senhor me deu isso, eu vou fazer aquilo. E não é isso que Deus espera da gente. O Senhor espera que nós sejamos livres, abertos a fazer a vontade dEle. Agora, irmãos, o que eu tenho também percebido é que fazer a vontade de Deus é doída, dolorida. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo que prega para a gente tantas coisas. Mas a gente precisa começar a apagar o mundo das nossas vidas. Começar a viver de verdade aquilo que Ele tem falado conosco, aquilo que Ele tem versado conosco nas pregações. Quantas pregações nós tivemos? Domingo de manhã, domingo à noite, que bênção que foi. Entender que nós precisamos ser uma igreja amorosa, precisamos ser pessoas que fazem conexões umas com as outras. Precisamos entender que nós não estamos aqui só para o nosso grupinho. Outros estão lá fora e precisam perceber esse Deus. Precisam entender quem é esse Deus. Mas para entender Deus, imagine você, olha para dentro de você nesse momento e olha assim, como que eu entendi Deus na minha vida? Como que eu percebi, eu também me pergunto, como que eu percebi um cara lá atrás, um menino de 22 anos, vazio, mas que foi criado na igreja. Que o evangelho era pregado todos os dias na sua casa, que ia aos cultos de quarta, de domingo, que conhece o cantor cristão, que frequentava EBD, mas que estava vazio, porque não estava se enchendo daquilo que era necessário, daquilo que era preciso.
Ainda, irmãos, estou em processo, porque a gente está em processo o resto da nossa vida. Não é porque chegamos à plenitude, né, somos mais velhos, que esse processo terminou, é uma constante. E se nós abrirmos guarda, se nós deixarmos realmente essas coisas tomarem conta da nossa vida, o mundo tomar conta da nossa vida, nós vamos perder cada dia mais de Cristo. Nós vamos fazer com que essa oração de Cristo não se achegue a outros que a gente quer. Às vezes a gente tem um amigo, um colega, uma pessoa que a gente quer muito que esteja aqui conosco, na igreja. Mas a nossa oração não tem que ser para que ele esteja aqui na igreja, não. Tem que ser para que ele realmente se converta a Cristo Jesus. Para que ele realmente sinta o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, de tal maneira que ele exploda o amor de Deus, que aquilo passe para fora. Eu fico me lembrando, às vezes a gente fica pensando, por exemplo, eu não lembro assim de muitas questões quando o papai se converteu, mas eu escuto as pessoas falando e eu realmente olho e vejo que foi isso mesmo. O papai, quando tomou a decisão de ser um cristão, no mesmo dia abandonou a bebida e nunca mais bebeu. E era um alcoólatra. Pegou aqueles discos, papai tinha uma coletânea de discos, um monte de coisas, jogou tudo fora, queimou, porque ele entendeu que aquilo não fazia mais parte do cotidiano dele. É ficar livre, liberto daquilo que nos amarra. Irmãos, nós como cristãos temos coisas ainda que nos amarram. Eu tenho coisas que me amarram ainda e que eu preciso me libertar delas, para que eu possa viver a plenitude, para que eu possa viver e pregar e anunciar o Evangelho. Às vezes eu olho para dentro de mim, eu falo assim, eu tenho tantos pecados, mas por que eu estou falando do amor de Deus para o outro? Se ele é tão pecador como eu. Muitos fazem esse questionamento. Olha, eu peco, mas eu peco mais do que ele, às vezes, de quem eu estou pregando, e estou condenando ele. Mas a gente tem que olhar para dentro da gente também com misericórdia, colocar diante de Deus e pedir para que nós sejamos instrumentos de Deus. E pedir a libertação daquilo que nos algema, para vivermos essa verdade, para proclamarmos essa verdade. Nós estamos num culto de oração, já concluindo. Nós estamos num dia em que nós colocamos diante do Senhor muitas coisas. Às vezes nós pedimos muitas coisas, pedimos por pessoas. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, irmão, você quer orar pela conversão de alguém? Todo mundo vai levantar a mão porque tem gente para se converter. Mas eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que fale contigo. Pedir a Deus que te ajude nessa missão de garantir que o reino de Deus seja propagado. Que Deus fale muito mais alto no seu coração e no meu coração, para percebermos o que nos amarra, o que nos impede ainda de falar do amor de Deus, o que nos impede de vivermos realmente uma vida plena, o que nos impede, por exemplo, de as pessoas verem em nós uma modificação, porque nós cristãos também precisamos nos modificar todos os dias. Se a gente está muito comum, se as pessoas estão percebendo a gente muito comum, muito tranquila, irmãos, está na hora de ligar o alerta. Está na hora de ligar o alerta. Precisamos, de verdade, viver o amor de Deus. Viver essa oração. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Pai, tem tantas pessoas na minha família que precisam do teu amor. Tem tantas pessoas, ó Deus, que precisam perceber o teu amor. Eu gostaria, ó Deus, que eles estivessem comigo. Mas, ó Deus, ajuda-me a perceber aquilo que tu queres fazer na vida deles e para que eu possa ser um agente, ó Deus, transformador de vidas. Não que eu seja, mas que tu, ó Deus, quando me deste o teu amor, quando tu me entregaste, ó Deus, a vida eterna, ó Deus, que eu consiga passar isso para os outros. Às vezes, ó Senhor, nós somos
tão falhos, ó Deus. Às vezes somos tão negligentes, ó Deus, com a tua causa. Às vezes, ó Deus, não olhamos para o outro com o olhar do Senhor, um olhar misericordioso, um olhar bondoso, ó Deus, e nos perdemos, ó Deus, porque estamos preocupados com nós mesmos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como Cristo, a percebermos e tomarmos a decisão diante do Senhor, de realmente viver o teu amor, de realmente pregar o teu amor, ó Deus. Tenho certeza que no coração de muitos aqui, ó Deus, existe, ó Deus, o desejo da salvação de muitos outros. Mas ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos teus. E se há alguém, ó Deus, e se há em nós algemas, amarras, coisas que nos impedem de viver plenamente o teu amor, coisas que nos impedem, ó Deus, de falarmos do teu amor livremente. Se há também, ó Deus, em nosso coração, Deus, a resistência do teu chamado, ó Deus, daquilo que o Senhor tem falado conosco ultimamente, que nós possamos nos abrir, ó Deus, à tua vontade, o teu desejo. Ó Deus, não é fácil. O Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente, onisciente, mas, ó Deus, sabemos que quando vivemos na dependência do Senhor, nós enxergamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos. Que os nossos corações, ó Deus, todos os dias sejam voltados à tua presença. Que a nossa oração, ó Deus, seja como a tua. Que outros possam viver e ver a tua glória, ó Deus, na vida deles. Para que outros também percebam a tua presença constante nas nossas vidas. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas. Miserável homem que somos, ó Deus, mas entendemos, ó Deus, que o Senhor nos resgataste. Não para, ó Deus, vivermos dissolutamente, não para vivermos, ó Deus, da forma com que nós acreditamos que devemos viver, mas para que possamos viver a tua verdade. E por isso, ó Deus, pedimos, ó Deus, que nos santifique de verdade, ó Deus. Nos santifique. Faça-nos viver, ó Deus, o teu plano, o teu propósito, ó Deus. E se há alguém nessa noite, ó Deus, que tem dúvida em seu coração, que ele possa ter a certeza, Deus, através do teu Santo Espírito, que o Senhor o chamou, o Senhor o comissionou, Deus, para falar e propagar as boas novas de salvação, Deus. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença. Que essa palavra, ó Deus, que vem do alto céu, ó Deus, para o coração dos irmãos, ó Deus, chegue, ó Deus, a outros também, como um perfume suave. Como, ó Deus, uma resposta para aqueles que estão em dúvida de que devem transformar as suas vidas, para que possam, ó Deus, realmente colocar-se diante do Senhor, pedir a transformação, colocar-se de joelhos, colocar-se, ó Deus, disponível na tua obra, no teu reino, não só nas coisas cotidianas, ó Deus, mas realmente naquilo que nós fomos chamados, que é falar do teu amor, propagar o teu amor, viver o teu amor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.